Ninguém ataca a questão fiscal só olhando despesas. Essa proposta que eles discutem não atinge estados e municípios, só o governo federal, que a própria Constituição garante que estados e municípios têm total independência para usar os recursos conforme estabelece os seus orçamentos. Aí vem a pergunta: quando a gente fala em setor público, que é o governo federal, os governos estaduais, os governos municipais, nós estamos falando da despesa do setor público. Ela tem uma composição muito clara. Só 36% da despesa do setor público, sem considerar juros, pertence ao governo federal, mas 64%, coisa que pouca gente sabe, pertence a estados e municípios. E esses 64% não estão ao alcance de qualquer programa, qualquer ajuste fiscal que se queira fazer. Só 36%. E dentro desses 36%, que é o orçamento do governo federal, todos sabem que só 10% deles é passível de controle, porque os outros 90% são valores absolutamente intocáveis no orçamento federal. São os salários do funcionalismo, são as despesas com a Previdência, são as despesas com a máquina pública. E esses valores são valores que ninguém consegue mexer. Mas nos 10%, sim, é possível mexer. Só que, nesses 10%, mais da metade, quase 2/3, se referem a investimentos. E aí ninguém gostaria de mexer em investimentos. Mas isso mostra a camisa de força que existe para conseguir mexer na questão fiscal. Mexer na questão fiscal no governo federal significa ter um Congresso solidário. Ele não é nada solidário. Ele simplesmente quer aumentar mais e mais as despesas. Essa via de tentativa de solução da questão fiscal por esse viés não vai levar a lugar nenhum, como de fato não está levando. E o termômetro da questão fiscal chama-se relação dívida sobre PIB. Ela estava, quando começou o governo Temer, num determinado nível, e hoje ela está no outro muito acima, ou seja, piorou muito a situação fiscal do país, com essa política que todos ainda defendem de controle rígido da despesa pública. Mas que despesa, mas que ação, mas que cobrança sobre eficiência de gestão. Essas questões são as questões centrais. Mas quem ataca a questão fiscal não olha só a despesa, que tem essa limitação séria que eu acabei de falar. Olha a arrecadação e olha os juros. É um ataque simultâneo a 3 frentes: despesa, arrecadação e juros. Quando você fica só na questão da despesa e só na questão da despesa do governo federal, com todas essas limitações, a questão fiscal no Brasil só vai se agravar, como está de fato acontecendo. Para a gente mexer na questão da arrecadação, não é aumentar impostos como defendem os outros candidatos. Uns querem a CPMF de volta, outros querem outros tipos de novos tributos e assim por diante. Eu não defendo isso. Quando você cresce a atividade econômica, a arrecadação cresce e cresce muito mais. E é por aí que você resolve uma parte importante do déficit fiscal. E para isso você tem que ter políticas de crescimento econômico, coisa que esse governo não tem. O país patina, ele afundou mais de 7% em 2015 e 2016, e em 2017 cresceu 1%, e esse ano, se cresceu 1%, vai ser uma comemoração. Ou seja,
nós estamos patinando na questão do crescimento econômico. E a arrecadação segue isso. Ela não reage no nível que ela tem que reagir. Você tem que ter políticas de crescimento. E, além disso, você tem a questão dos juros. Ela está muito ligada ao alto nível da dívida que o país tem. Quanto mais alta essa dívida, para uma mesma taxa de juros, maior o componente juros. Hoje o Brasil tem mais de 400 bilhões de reais de juros de despesa. Isso é muito maior que a despesa da Previdência, é muito maior que a despesa da área social. Esses juros se destinam a quem? Aos bancos e aos rentistas. E é esse o grande desperdício de recursos públicos no Brasil. São cerca de 6 a 7% do produto interno bruto desviados todo ano de juros. Mas a realidade internacional é outra. Nos países do mundo, em geral, é 1% do produto interno bruto. Aqui está por volta de 7%. Ou seja, há um desperdício absurdo de dinheiro no setor público com o pagamento de juros que interessa principalmente aos bancos. E essa questão tem que ser atacada. E existem políticas de ataque à redução da questão de juros. E se isso não for colocado, você vai ficar sem nenhum tipo de solução para a questão fiscal. E existem várias propostas que eu venho defendendo nessa página para esse ataque à questão de juros. Então, gente, vamos prestar atenção, porque os candidatos daqui a pouco vão ter que começar a colocar com mais clareza as suas posições, e a questão fiscal é fundamental para a gente resolver as amarras que atrelam o país ao passado. Vamos olhar com clareza sobre isso, vamos discutir isso e vamos ver que é possível resolver a questão fiscal com controle de despesa, mas qualificando que despesas têm que ser controladas, com a melhoria da arrecadação que passa necessariamente pelo crescimento econômico e com o duro combate às absurdas taxas de juros que fazem com que o país torre quase R$500 bilhão desnecessariamente e completamente em dissintonia com o resto do mundo. Oi, pessoal. Esse ano, um ano muito agitado, muita disputa. São as eleições em jogo, muita paixão, muitas ideias, muita discussão. E eu espero que essa página ajude a gente esclarecer um pouco melhor as nossas posições, trocar ideias com os nossos seguidores e que isso sirva para ajudar a todos nós a conseguir contribuir de uma maneira mais forte para o nosso país. Muito obrigado.